Olá, turma do segundo ano médio. Vou fazer uma aulinha agora de revisão de exercícios sobre cilindros, tá? O assunto que nós estamos trabalhando agora. Na última aula, creio que as questões não foram tão simples, então vamos fazer uma retomada para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Vamos lá. Então, do nosso lado de lá nós temos um cilindro desenhado como modelo, tá? Aí você vai conhecer os elementos dele. O cilindro nós temos importante que é a altura, né? A altura dele é importante para na questão dos cálculos conhecer essa altura do cilindro. Por exemplo, se eu tivesse esse copo aqui, ele tem forma cilíndrica mais ou menos, então a altura seria essa medida aqui. Então você mediria essa altura, quantos centímetros ele teria. Então, se nós medíssemos aqui, temos o que? 15 centímetros, mais ou menos. Então, no cilindro é importante sabermos a altura. Agora, as bases são bases circulares, são círculos. Então, nós temos as duas bases, tá bem? Agora, quando o cilindro está montado, ele está, por exemplo, no formato desse copo aqui. Mas, nós podemos destacar o seguinte, ó, preste atenção a uma coisa muito importante. Eu peguei esse pedaço de papel aqui e contornei esse copo cilíndrico, esse papel aqui, tá? Então, repare bem que esse papel está enrolado completamente, enrolado em torno dessa circunferência, olha só. Então, o comprimento do papel tem que ser esse comprimento aqui, ele vai caber, vai ser exatamente o comprimento da circunferência, tá? Então, esse papel aqui representaria a área lateral, do cilindro. Essa folha de papel seria justamente, eu vou recobrir toda a área lateral com essa folha de papel, e o comprimento da folha, esse comprimento aqui do papel, tem que ser exatamente o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Olha, presta atenção novamente, desenrolando o papel, esse papel aqui, o comprimento dele tem que ser exatamente igual ao comprimento da circunferência. Você vai embalar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? O papel, o comprimento do papel. Então, no modelo aqui, o papel seria essa parte aqui, ó, está enrolada em redor do cilindro. Então, esse comprimento é igual ao comprimento da circunferência. Vocês estudaram desde o 7º ano que circunferência, o comprimento era 2 vezes π vezes r. Π aproximadamente 3,14, né? Mas geralmente vestibular em eles jogam 3 para facilitar os cálculos, certo? Bom, então esse papel que a gente viu, que está em volta, esse papel que você envolve o copo, completamente o copo. Então, o comprimento desse papel é exatamente o comprimento da circunferência. Por isso que eu estou dizendo que esse comprimento aqui é igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência. Esse aqui, ó. Bom, aí temos mais o que? Aqui nós temos a altura do cilindro, essa parte aqui, ó. Isso aqui, essa parte aqui de cima, é exatamente o comprimento da circunferência. Esse aqui, ó. Estava enrolado na circunferência. Essa parte daqui seria a altura do copo, então, a altura do cilindro, tá? Só que o cilindro, ele também tem duas bases, não é? Duas bases, são duas circunferências, digamos as tampas do cilindro, né? As tampas. São duas tampas, então, são no caso, as duas tampas do cilindro, a parte de baixo e de cima, as duas tampas são dois círculos, tá? Para fechar a parte de cima do cilindro. São os dois círculos aqui, ó. Esse círculo aqui fecha aqui em cima
esse círculo aqui fecha aqui embaixo. Então, eu creio que dá para você perceber claramente os elementos, essas partes do cilindro. É muito importante você ter esse conhecimento. E nós dissemos que isso aqui chama-se a forma planificada, ou a planificação. Então, isso aqui chama-se planificação, planificação do cilindro. Então, se eu pegar esse copo, se eu conseguisse pegar esse copo, cortar ele e abrir uma lata, por exemplo, de refrigerante, uma lata de cerveja, ela fica nesse formato. Se você conseguir cortar direitinho e as duas tampinhas ficarem agregadas à lata, então você vai ter esse formato aqui. Bom, aí você pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso... Você pode não ter nada a ver com isso, mas quem fabrica latas tem e ganha muito dinheiro fabricando latas. E conhecer as latas, os elementos das latas, as bases, a parte lateral, tudo isso aqui é um material que o fabricante vai precisar comprar para fabricar latas. Então ele vai saber cada latinho dessa qual a quantidade de alumínio que ele precisa para cada lata. Então se ele vai fabricar 1 milhão de latas, eu vou calcular, comprar alumínio para isso. Então eu preciso saber calcular quais as características de uma latinha dessas e também qual seria o volume de refrigerante que ela caberia. Isso aqui é importante demais para a indústria. Então, não é só matemática envolvida aqui tem outras coisas mais, né, na economia também. Bom, vamos lá, voltando para cá. Já vimos que esse comprimento, ele fica exatamente igual ao comprimento de circunferência, né, o 2πr, tá? Então aqui nós temos, revisando, a área da base. As bases são 2 círculos. Então, se você conhece o raio do círculo, basta isso. Se você conhece o raio do círculo, então, sabendo o raio do círculo, você consegue calcular a área. Cuidado para não confundir área e comprimento. O comprimento da circunferência é 2πr, mas a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Você é um estudante de 2º ano, tem um nível já de conhecimento desse assunto, né? Então, tranquilo. Bom, aí vamos ver. Área da base. As bases são o quê? São círculos. São círculos. Então, π vezes r ao quadrado. Se são círculos, as bases, a área das bases seria π multiplicado pelo raio ao quadrado. A área das bases, certo? São 2 bases. Área lateral, AL. A área lateral, gente, é essa parte da lata aqui, ó. Seria esse comprimento, que é igual ao comprimento da circunferência, 2πr, que é um retângulo. Como é um retângulo, base vezes altura. Então, aqui também é a mesma coisa. Aqui embaixo também é 2πr, pessoal. Esse comprimento aqui. Então, base 2πr vezes altura. Então, a área é igual a 2πr vezes altura. Então, sinceramente, não há necessidade de decorar isso. Se você, na hora da avaliação, ou está fazendo um exercício, você tiver o modelo na sua mente, tá tudo aqui. Não precisa se preocupar em decorar nada, tá bom? Vejam, a área total seria, por exemplo, se o fabricante quer saber quanta lata eu preciso comprar, quantos metros quadrados de lata eu preciso comprar para a minha empresa fazer 1000 latas, 50 mil latas, tal, de refrigerante, vamos dizer assim, de cerveja, sei lá, enfim. Então, ele precisa saber a área total, quanta lata ele vai precisar ao todo, né? Agora, na verdade, as tampinhas são feitas de forma diferente e parece que outra empresa faz as tampinhas. Então, enfim, não é uma coisa, é uma tecnologia que você teria que visitar uma fábrica dessas para entender melhor, né? Bom, vamos lá. Mas a área total seria a área lateral da lata mais as 2 bases, área total. Então, teríamos aqui a área lateral, que é essa daqui. Então, seria 2πrh mais
mais, presta atenção, mais 2 vezes, porque são 2 bases, tá? 2 vezes a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Π r ao quadrado. Tá bom? Bem, aqui você poderia usar um recurso interessante, que era colocar em evidência 2πr. Se você coloca 2πr em evidência, são os termos comuns, né, os fatores comuns, você abriria parênteses, colocando 2πr em evidência, ficaria H mais R. H mais R. Mas isso aqui é somente para enfeitar um pouco, para dar um aspecto mais formal, né, para a fórmula. Eu sinceramente não acredito que seja necessário você memorizar essas fórmulas não, viu? Você pode muito bem na hora mesmo criar essas fórmulas, porque são fórmulas conhecidas, tá? Agora, uma coisa interessante, então, falando a respeito de lata, das latinhas de cerveja, latinhas de refrigerante. Ora, um copo destes, esse copo foi feito para botar água, suco, refrigerante, um líquido aqui dentro. Então, qual o volume que cabe aqui dentro? E nós podemos calcular, o fabricante tem que saber também isso. Ele vai vender a lata e bota na lata, no rótulo, tem tantos mililitros de refrigerante. Se não tiver, ele vai ser multado pela fiscalização. Então, ele tem que saber calcular exatamente o volume que essas latinhas têm. Então, o volume, se pedirmos o volume, pessoal, o volume do cilindro, que eu vou chamar Vcil, vai ser, ora, o cilindro, ele, se você procurar um modelo parecido com o cilindro, é um prisma, né? Se você tiver um prisma, por exemplo, eu posso ter um reservatório em forma de prisma aqui, retângulo. Então nós vimos, Cavalieri disse que se nós pegarmos essa figura e o prisma e fatiarmos até embaixo, de cima até embaixo, se as áreas do prisma forem iguais às áreas do cilindro, então eles têm o mesmo volume. Princípio de Cavalieri, né? Você tem 2 salames. Um salame em forma de cilindro, um salame em forma de paralelepípedo retângulo. Estou dizendo isso, ó, veja. O Cavalieri está dizendo, ó. O Cavalieri fala o seguinte: eu tenho um cilindro, digamos um salame com esse formato, uma mortadela, e tenho o mesmo produto no outro formato, só que no formato de um prisma, tá? Então, aí você pega agora aquela máquina, aquela faca, e começa a cortar as seções. Você vai cortar, digamos, essa seção e essa seção aqui, ó. Tá? Então, se essa área daqui for igual a essa área, não estou dizendo o formato, né? O formato não, claro que não o formato, mas a área, gente. Eu posso ter 2 salas diferentes, formatos diferentes com a mesma área, ok? Se você fatiar de cima até embaixo e tiver a mesma área e os dois tiverem a mesma altura, então o Cavalieri diz que eles têm o mesmo volume. Logo, o volume do prisma vai ser igual ao volume do cilindro. Mas o volume do prisma, a gente aprendeu que o volume do prisma era a área da base vezes a altura. Então eu posso aplicar a mesma regra aqui. Mas, só que a base do cilindro, a base é o círculo. Então eu pego, para saber quanta água cabe aqui, quanto refrigerante cabe aqui, eu pego a área da base, que é um círculo. A base é um círculo. Então, πr ao quadrado. Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Pronto. Não precisa, na minha forma de ver, você ficar decorando essas fórmulas. Esse assunto aqui é dos mais fáceis, assim, teoricamente falando.
é de se compreender, né? Então você não precisa decorar essas fórmulas porque você olhando a figura você já retira todas essas informações, tá bom? Então, aqui essa primeira parte estou revisando os elementos e as partes do cilindro, tá? Então, agora vamos ver um exemplo, como é que você pode calcular tudo isso aí, tá bom? Veja, vamos lá. Voltando aqui no exemplo, tá? Suponha que eu queira calcular tudo isso. Área da base, área lateral, área total e volume de um cilindro. Aquele cilindro que eu acabei de apagar. Só que eu deixei aqui as informações, veja. O raio 5 centímetros, digamos o cilindro, né? Tem o cilindro, o raio dele aqui seria 5 centímetros o raio, a altura do cilindro seria 20 centímetros e π aproximadamente 3. Eu tenho tudo na minha mão. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a área da base. A área da base, a base é o círculo, então π vezes o raio ao quadrado. Π aproximadamente 3, certo? Vezes o raio. O raio foi dado na questão como sendo 5 centímetros. Então, π é 3, o raio é 5, então 5 ao quadrado, preste atenção, gente, olha lá, cuidado. Ao quadrado. Primeiro, vocês são o segundo ano médio, esse aqui é cálculo, a matemática básica, né? Primeiro fazemos a potência. 3 vezes 5 ao quadrado, que dá 25, certo? 5 ao quadrado dá 75. Como estão medidos os dados estão em centímetros, a área vai ser 75 centímetros quadrados. Então o fabricante já sabe como é que vai ficar a área da base, tá bom? Agora vamos ver a área lateral. A área lateral é 2πrh, quer dizer, porque aquele papel se enrola em torno do cilindro, então o comprimento do papel é igual ao comprimento da circunferência. Então é 2πr multiplicado por h, que é um retângulo. Eu apaguei, mas vocês viram lá. Ficaria 2 vezes π, que é 3 aproximadamente, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 20, tá bom? Olha lá a área lateral. Lateral, que é aquela parte do papel que envolve o copo. Então eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 20. 30 vezes 20, você faz isso mentalmente, 600 centímetros quadrados. Sem problema. Então, 600 centímetros quadrados de área lateral. Mas se o fabricante quiser saber a área total, porque ele vai fabricar latinhas, então a área total vai ser a área lateral 600 mais 2 vezes as bases, são 2 bases, porque o cilindro ele tem a área lateral e tem as 2 tampas, 2 bases, são 2 bases, então mais 2 vezes, mas só que a base é 75. 2 vezes 75. Então a área total vai ser a área lateral, 600, mais 2 áreas da base, tá bom? 2 áreas da base que é 25. Então, 600 mais, aqui dá 150, então 750 centímetros quadrados. Então, para o fabricante de latas, é importante saber que essa aqui vai ser a área total. O material de lata por latinha, né? Em cada latinha vai gastar esse material. Mas ele quer saber assim, bom, e agora eu quero saber o volume de refrigerante que cabe dentro disso, tá bom? Então, o volume do cilindro vacío é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, π, 3, o raio é 5, então 5, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura. Mas a altura do cilindro é 20.
vezes 20. Então, primeiro calcula a potência e depois as multiplicações. 3 vezes 25 vezes 20. Né? 3 vezes 25 dá 75, né? Vezes 20. Então, daria 150. 1.500 centímetros cúbicos. Isso aqui não é uma latinha de refrigerante, aqui é um latão, uma coisa um pouco maior, certo? Um pouco maior, mas a ideia que interessa para nós, ficar a ideia de como calcular basicamente um cálculo básico assim, o mais rasteiro possível do assunto. Uma pergunta mais rasteira possível seria essa: mandar calcular os elementos principais do cilindro, tá bom? Então seria muito importante você ter esse domínio para assistir às aulas com tranquilidade. Quer ver a pessoa se quebrar totalmente quando vem alguns termos que você não conhece bem. Por exemplo, cilindro equilátero. Aí você, um cilindro equilátero, não sei o que mais lá, determine o volume. Aí você não sabe o que é um cilindro equilátero. Bem, o cilindro equilátero seria o cilindro de forma cuja altura seria o dobro do raio. Então, eu tenho aqui o raio do cilindro, o raio. Então, se a altura for o dobro do raio, se a altura do cilindro for o dobro do raio, então ele é um cilindro equilátero. Se a altura dele for o dobro do raio, tá bom? Então, não é motivo para a gente ficar assustado com esse termo. Você pode não resolver a questão por não saber o que é o cilindro equilátero, mas é só isso. Se a altura dele for o dobro do raio, ou seja, essa medida daqui também é o raio, olha, é como se essa seção meridiana dele fosse um quadrado, 2R por 2R. A seção meridiana seria um quadrado. Aí a pessoa poderia perguntar, por exemplo, se eu quisesse o volume dele, Barreto, o volume do cilindro é a área da base, π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, exemplo, né? Eu poderia pedir outras coisas, mas um exemplo. π 3,14, o raio R ao quadrado, mas a altura dele, gente, olha, a altura é 2Rs. Então, a altura 2Rs. Ficaria π vezes R ao quadrado. No caso, esse 2 pode passar aqui multiplicando 2, π vezes R ao quadrado. E aqui vezes R, que ficaria R ao quadrado vezes R. Então, 2 vezes π R ao cubo. Seria o volume desse cilindro equilátero. Cilindro equilátero, tá? Mas isso aqui não é para decorar também isso não. Você, na hora, você formula a questão. Você tem que saber só o que é o cilindro equilátero, tá bom? Só o que é o cilindro equilátero. Então, é importante saber isso. Bem, secção meridiana. Secção ou seção meridiana. Você pode falar seção meridiana. Bem, meridiana, porque ela vai cortar o cilindro ao meio. Eu tenho um cilindro, aí eu pego uma faca e serro ele aqui, um serrote ao meio. Então, eu vou enxergar isso aqui, ó. O que eu vou enxergar? Esse corte aqui, ó. Esse corte aqui, que eu estou vendo de frente, é a minha seção meridiana. Isso aqui, ó. Essa parte aqui que eu estou vendo de frente, enxergando de frente aqui, é a minha seção meridiana. Tá vendo? Olha. Essa daqui é a seção meridiana. Então, essa parte, esse é um retângulo. Olha, aqui, gente, é a altura do cilindro. Então, aqui
é a altura do cilindro, olha lá. Aqui é a altura do cilindro. E aqui é o dobro do raio, que ele é cortado bem no meio. Bem aqui, ó, seção meridiana, cortada bem no meio, ó. Então, quando corta aqui no meio, se serra aqui no meio, esse comprimento aqui é 2 raios. Então, esse comprimento aqui é 2 raios. Aí, quando pergunta quanto equivale a seção meridiana, a gente chama de SM, seção meridiana. Seção meridiana é essa área daqui. Como é um retângulo, é base vezes altura. Seria 2R vezes H. Então, muito simples, mas também, se nós não tivermos a nomenclatura, se nós não soubermos o que é uma seção meridiana, não vamos sair do canto, né? Mas é essa área daqui, ó, é um retângulo, essa área aqui, que você está vendo, a seção meridiana. Você cerrou o cilindro bem ao meio, então, quando você olha essa parte aqui, onde foi cerrada, você olha de frente aqui, é um retângulo, essa aqui é a seção meridiana do cilindro, não é? Então, cilindro equilátero, seção meridiana, são 2 conceitos que podem aparecer nas questões, aí você ficaria perdido, não saberia resolver por causa dessa nomenclatura, tá? Gente, olha, essa questão aqui, questão 13 daquela lista de exercícios que eu passei para vocês, tá? É uma questão combinada, ela combina cilindro com um cubo, né? Então, o desenho é como se fosse uma caixa d'água e tem um cano acoplado a ela. Então, essa água vai descer, e ela vai entrar no cano, entrar pelo cano, digamos assim. Então, essa água vai entrar pelo cano e a caixa estava cheia, tá certo? A caixa estava cheia. Então, você abre essa porta, essa válvula. Então, essa água que está na caixa entra no cano aqui. Esse cano tem 50 metros. Tá bom? Aí o que acontece? Essa água, essa altura do cubo é 100 centímetros. Porque no texto fala que é 1 metro. Mas como as respostas, o gabarito está em centímetros, já vamos colocar 1 metro como 100 centímetros. Né? Então, 1 metro, você pode colocar como 100 centímetros. Então, a altura que a caixa está cheinha, aí ela desce um certo nível X, desce um certo nível X aqui, tá? Então, e aí essa água fica numa altura menor, né? Fica uma altura, porque houve digamos, ele desceu uma certa profundidade X, e essa água que estava aqui em cima, a caixa estava cheinha no começo, ela escoou para dentro do cano, essa água veio para aqui, para dentro do cano, ok? Essa água escoou para aqui, o que acontece? Quando essa água escoa pelo cano, o nível da caixa vai baixar, certo? O nível vai baixar. Então, no final das contas, o que ele está querendo? Veja, uma caixa d'água de forma cúbica com 1 metro de lado, ora, 1 metro são 100 centímetros, tá? É um cuidado que nós temos que ter. Está acoplada a um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro. Olha o diâmetro do cano, 4 centímetros. Então, o raio é 2 centímetros, tá bom? Se não der tempo de concluir essa parte, eu vou fazer vou fazer um complemento para essa aula, porque o meu tempo aqui está acabando. Mas vamos só explicar. Então, o que eu quero é que você entenda que essa água estava aqui em cima, olha, tem uma altura de 6 centímetros. Aí agora, ela já está aqui, veja, vamos desenhar melhor para você. Está aqui já, certo? O volume está aqui, ó. Aqui. O nível da água caiu bastante, ó, porque essa água foi para dentro do cano, certo? Então, se eu vem até aqui
no canto. Esse volume de água vai... Então, essa parte você não enxerga, mas o nível de água cai, certo? Aqui, ó, ele cai e... veja bem, se isso fosse um aquário, vamos colocar isso como um aquário, como um tanque de vidro. Então essa água cai, esse nível de água cai o X, tá bom? Aí ele quer saber, pessoal, aí ele continua falando. Ele descreve, diz que esse cano tem 50 metros de comprimento e ele quer saber o seguinte: num certo instante a caixa está cheia, e a água e o cano vazio, Solta-se toda a água pelo cano até que fique cheio. Qual o valor aproximado da altura da água na caixa no instante que o cano ficou cheio? Então, essa água que estava aqui desce e vai ocupar o cano todinho. Esse cano é fechado na ponta, aí pronto, parou. Tá bom? Aí limitou aqui. Tá certo? Na segunda parte, a gente vai explicar isso aqui para vocês, tá? Até daqui a pouquinho. Tchau.